Sejam bem-vindos a mais uma aula de batismo aqui da nossa EBD. Vamos acompanhar conosco aí mais uma lição hoje sobre obediência. Então pegue a sua folha, de estudo, pegue lápis, pegue caneta, pegue borracha e se prepare, não esqueça da tua Bíblia, e se prepare que hoje o tema é muito interessante. Obediência. Vamos lá? Acompanhe comigo a número 1. Depois de haver nascido na família de Deus, que tipo de filho nós devemos ser? Que tipo de filho? 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos. Então, quando viviam na ignorância. Então, depois de haver nascido na família de Deus, que tipo de filho você deve ser? Tipo de filho? Obedientes. Filhos obedientes. Vamos lá? Segunda pergunta: como você pode demonstrar que ama a Deus? O texto é João capítulo 14, versículo 15 e 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, tá? Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então a pergunta é: como você deve demonstrar que ama a Deus? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, tá bom? Vamos ao segundo texto, João 15, 10 e 14. Acompanha comigo, abre a sua Bíblia, né? Eu espero que você já tenha feito a sua lição, porque é muito importante nesse tempo que você está se preparando, você realmente levar a sério, tá bom? Então vamos lá? João 15, capítulo 10 e 14. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, tá bom? Então vamos lá? Como você pode demonstrar que ama a Deus? Da mesma forma, gente, é obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, a revelação que Deus deixou para nós. Então, na sua palavra, nós devemos obedecer. Então, guarda lá, aprenda os princípios da palavra e tenha com eles, você vai agradar a Deus, tá bom? Terceira pergunta: o que mais agrada a Deus? Sacrifício ou obediência à sua palavra? E por quê? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, qual é a resposta aí? Então, o que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus é a obediência. Obediência agrada a Deus mais do que o sacrifício, tá bom? Vamos lá? Pergunta 4. Com o que é comparado o pecado de rebelião? Quando nós nos rebelamos contra Deus, esse pecado é comparado a que tipo de coisa que diz a Bíblia? Vamos lá? 1 Samuel, um versículo depois. Você está aberto em 1 Samuel 15, nós lemos o 22. Agora nós vamos ler o versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado do quê? De feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, né? Então vamos lá? Com o que é comparado o pecado da rebelião? Com o pecado de feitiçaria. Vamos à pergunta de número 5. Sendo obediente aos mandamentos de Deus, o que receberemos? Se nós formos obedientes, o que nós vamos receber? 1 João 3,22 diz assim: e receberemos dele tudo o que pedirmos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então a resposta: receberemos tudo o que pedimos. Se formos obedientes, receberemos tudo o que pedimos, tá bom? Pergunta 6, vamos lá, anote, apague, corrija. É muito importante você estar ligado, né, para que você tenha uma boa preparação para conhecer as principais doutrinas que falam então sobre Deus e sobre tudo aquilo que ele deixou para nós, né? Como é chamado o que obedece a Deus e como é chamado aquele que não obedece, por quê? Irmãos, esse texto é Mateus capítulo 7, 24 a 27, tá bom? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói a casa sobre a areia.
tá? Então você vai ler esse texto e vai verificar o que no final? Que aquele que obedece é o prudente, e o que não obedece é o imprudente ou o insensato, tá bom? Corrija a sua resposta, vamos lá? Pergunta 7. Quem vai entrar no reino de Deus? Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus. Anote aí, importante resposta. Se você quer entrar no reino de Deus, é importante você fazer a vontade de Deus. Pergunta de número 8. Vamos lá? Quais as bênçãos que recebemos por meio da obediência? O texto é Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Lembrando que na sua lição só está o versículo de número 5, mas complemente aí, tá bom? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas palavras que você dirá aos israelitas. Então, assim, é importante porque essas palavras foram ditas lá para os israelitas, para o povo de Deus. E hoje é falado, então, para a igreja, o povo de Deus também, tá bom? Coloque lá a sua resposta, então, seremos o tesouro de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Gente, é muito importante você entender isso, porque você é alguém separado por Deus, tá bom? Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Qual é a resposta se você obedecer? Então, à vontade de Deus, você terá prosperidade e os nossos caminhos, ou os seus caminhos, ou os caminhos de todos aqueles que obedecerem serão bem-sucedidos, tá bom? Isaías 48:18, vai anotando aí. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio e sua retidão como as ondas do mar. Resposta certa você vai ter, então, se você obedecer fielmente à vontade de Deus, você vai ter a paz de Deus dentro de você e não terá medo algum, tá bom? João 15:14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. O que você vai ser se fizer a vontade de Deus? Vai ser amigo de Deus, tá? Você vai ser chamado, então, de amigo de Deus, certo? Pergunta 9. Que atitudes acompanham a verdadeira obediência? Que atitudes acompanham? Como que quando nós obedecemos, que atitude nós devemos ter? Ou que atitudes é relacionado com a obediência, tá? O texto de Salmos 40, verso 40, capítulo 40, versículo 8, diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Aí, qual que é a resposta? Alegria. Gente, você precisa ter aí alegria, tá certo? Salmo 100, verso 2 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Então, esses dois textos, você põe a resposta do Salmo 40 e põe a resposta no Salmo 100. Então, as duas é a mesma resposta, alegria, tá? Efésios 6:6, obedeçam-lhe não apenas para agradá-lo, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que atitude acompanha aí, gente? Fazendo de todo o coração. Não adianta você fazer só por fazer. Você tem que fazer de todo o coração. Para fazer bem feito, tem que fazer de todo o coração, tá certo? Porque às vezes nós fazemos as coisas só para que as pessoas vejam. Nós temos que fazer porque Deus nos vê em secreto e Ele vai ver se nós estamos com o coração desejoso de obedecer à vontade dEle, tá bom? Pergunta 10. Qual é uma das provas que verdadeiramente conhecemos a Deus? Como que nós provamos que conhecemos a Deus? 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, qual é a resposta certa aí? Se obedecermos a Deus, ser obedientes a Deus. Então, qual é a prova? Qual é uma das provas que verdadeiramente conhecemos a Deus? Como que nós vamos provar que conhecemos a Deus? Se nós obedecemos a Ele. Tá bom? Pergunta 11. Quanto tempo se deve esperar para obedecer a Deus? 10 minutos? 2 horas? 3 horas? Uma vida? Você quer esperar ter vontade? Se é que é isso que a Bíblia diz? Quanto tempo devemos esperar?
Ah, será que eu sou muito novo, sou muito velho? Será que eu tenho que esperar o quê? Esperar eu ficar mais velho, esperar as coisas acontecerem, esperar... O que eu preciso esperar? Será que precisa? Vamos ver o que diz a Bíblia? Salmo 119, 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Então, quanto tempo você deve esperar? Imediatamente, com pressa. Então, imediatamente com pressa, ou você deve se apressar para realmente poder fazer aquilo que Deus espera, que é obedecer. Tá bom? Pergunta de número 12. Que atitude você deve manter quando a total obediência à palavra de Deus implica em perseguição e sofrimento? Isso é muito importante, tá? Quando tudo tá bem, você obedecer pode ser um pouco mais fácil. Mas se envolver perseguição, tipo, às vezes em relação à família, algumas pessoas, você agora, né, você está se portando desse jeito. Claro, você agora está deixando que essa palavra entre no teu coração. Talvez até esse momento você ouvia da palavra, mas não aplicava. Se você observar o que diz Jó diz num certo momento da sua vida, ele diz assim: agora eu realmente entendo que eu antes ouvia a Deus ouvia a Deus e só fazia pelas palavras, só falava que fazia, e agora eu faço porque com ele eu ando, né? Então essa é a mudança que nós devemos ter de raciocínio na nossa vida, tá bom? Hebreus capítulo 12, verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Resposta, então, que atitude você deve ter? Continuar firme, perseverar, persistir, por Jesus fez o todo milagre. Jesus já sofreu por mim e por você, e ele se entregou pelos nossos pecados, e agora as dores que ele teve foi para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então não desista, continue firme, tá bom? 1 Pedro 2, 21 a 23, acompanhe comigo aí. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Versículo 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, que é o próprio Deus, tá bom? Vamos lá. Resposta: continue firme, pois Jesus se entregou por você, Jesus morreu por você, Jesus, então, ele quer que você se fortaleça na vitória que ele teve na cruz, para você viver uma vida de obediência, para você servir a Deus de todo o coração, que a paz de Deus enche a tua vida e você vai ser um homem e uma mulher vitorioso. Esse tempo de preparação é o tempo que Deus está forjando, preparando os seus soldados, preparando o seu exército para a grande vitória. Seja bem-vindo e acompanhe conosco cada uma dessas perguntas, tá bom? Vamos lá, a 13ª. O que vem a ser mais importante em relação a obedecer? Obedecer a Deus ou obedecer os homens, tá bom? Vamos lá comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Resposta aí, você deve obedecer primeiro a Deus. Muitos querem agradar os homens, fazendo só o que aparece, mas Deus vê o coração. A gente já tinha falado sobre isso. É importante a gente entender que é melhor a gente obedecer a Deus. Porque se nós obedecermos a Deus, nós vamos estar fazendo aquilo que Ele deixou para que a gente fizesse. Muitas vezes a gente quer agradar as pessoas porque elas estão próximas de nós. Mas a gente esquece que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. E muitas vezes as pessoas, os homens, só veem a aparência. Tá bom? Pergunta 14. A quem mais a Bíblia cita para obedecermos? Isso é importante. Veja bem. Toda autoridade é instituída por Deus e Deus deixa então pessoas, Deus deixa autoridades para que nós possamos demonstrar que nós obedecemos a Deus, obedecendo então aquilo que é ensinado ou falado. E esse texto de Hebreus 13, 17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A quem mais devemos obedecer? A Bíblia diz então,
aí você coloca, né, o texto diz sobre líderes. Mas devemos obedecer os líderes, devemos obedecer os pais, devemos obedecer as autoridades, devemos obedecer todos aqueles que têm cuidado do nosso coração. Quem nos leva a palavra, quem nos leva então o ensino, devemos honrar e obedecer. A nossa obediência agrada o coração de Deus. Que nesse dia você possa ter recebido essa lição, corrigido a tua lição, entendido um pouquinho mais através dessas perguntas, dos textos, das respostas, aquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Que Deus abençoe e vamos continuar o caminho em nome de Jesus.